Pronto. Então eu inicio a aula de hoje falando um pouco para vocês do seguinte. Vocês viram que eu ainda tô sem disciplina no Moodle, né? Vocês já repararam isso? Nicole? Já sim, Sim. já Já reparamos. repararam, né? Só eu, Aham. só eu que tô sem disciplina no Moodle? Não. Não. A professora. Ai, eu sempre esqueço o nome dela. É E- Lisângela. A Isso. Lisângela também tá. Tá. Tá sem. E eu acho que. Quem é o outro? Ah, e o Renan. O Renan Também? também. Também, né? Ele Tá, tá Quem pelo. ótimo. chegou novo, né? É, todo mundo novo tá sem. Então, eu só para informar, vocês estão tendo aula com a professora Silene também? Não, essa eu não Não, conheço. tá. Eu só para avisar para vocês que eu estava em contato com o suporte do NTI, que é o Núcleo de Tecnologia da Informação, que é quem resolve essas questões de informática e de plataforma, e hoje eles me enviaram um e-mail dizendo que estava liberado, que eu estava com uma restrição na minha conta para criar curso no Moodle, né? Então, eu espero que até amanhã eu consiga fazer uma disciplina, fazer a disciplina lá e a gente tenha esse canal de comunicação por lá também, né? Que é para eu enviar os materiais para vocês, né? Os textos, os links, e também ter a nossa mediação dos trabalhos, né? Das avaliações, né? De solicitar por lá, de vocês postarem os trabalhos por lá, para ficar tudo certo. Então, só para avisar para vocês que eu já espero resolver esse problema do Moodle até amanhã e já enviar os slides dessa aula, tanto o slide quanto essa gravação, já pelo Moodle. Espero já conseguir fazer isso amanhã, só para avisar isso para vocês. E aí, Lucas, desculpa, Lua e Moroni, vocês estão conseguindo acompanhar os vídeos? Vocês que não vieram nas aulas passadas, vocês viram que eu mandei o vídeo Sim, sim. da gravação no YouTube? Sim, os vídeos e os slides. Eu tô acompanhando por lá. Conseguiu acompanhar? Lua, conseguiu acompanhar por lá? Assim, mesmo que eu não tenha conseguido ver, mas entrou em contato, chegou para você? Eu vi os slides e os textos também. Mas o que você falou? Desculpa. O link no YouTube com a gravação das aulas passadas. Esse eu não vi. Não chegou por e-mail para ti? Talvez eu tenha perdido, professor. Tá. É porque tu estavas, Desculpa. tu estavas com uma dificuldade, era no Siga ou no e-mail de receber mensagens? Eu me lembro que você tinha falado isso numa aula. Não, é só porque no início do quad, quando os professores novos mandaram, foi tipo para um spam. Aí, mas depois eu vi, eu perdi uns 2 ou 3 e-mails que foram pro spam. Mas aí Tá, depois que já respondi, que já vi, assim, já abri, já tá vindo normal. tá ótimo. É porque tanto os slides, os textos em PDF e os links no YouTube eu tô mandando tanto pelo e-mail quanto pelo Siga. Porque para vocês terem se não chegou no e-mail, chegou pelo Siga, se não chegou pelo Siga, chegou pelo e-mail, né? Para garantir não ter nenhum problema. Também, então, retomando a discussão das aulas passadas, a gente criou uma dinâmica mais ou menos de eu fazer a apresentação do texto, uma breve apresentação, numa primeira parte da aula, e na segunda parte da aula abrir para o debate, para discussão, as impressões, para a gente debater as ideias do texto. Só que na aula passada foi dada a ideia de, no começo da aula, de se apresentar algumas dúvidas sobre a leitura do texto, não foi, Nicole? Isso mesmo. Na verdade, eu já tô com duas perguntas aqui. Então, ótimo. Aí a gente já fez essa adaptação, né? De começar com algumas dúvidas iniciais, né? E aí, a partir dessas dúvidas, fazer a discussão, a exposição do texto, e depois a gente abre a segunda parte para o debate. E aí a gente segue até o final da aula.
Beleza. Professor, eu, na verdade, já tinha ouvido, né, falar da Catherine Walsh, né, na verdade. E, assim, entendo que a visão dela é bem muito... na verdade, a ideologia, né, que ela carrega é bem mais voltada para essa decolonialidade, tanto do saber quanto do poder, e ela destrincha isso justamente junto com a educação. Achei muito interessante a posição dela dentro do próprio contexto. Porém, eu entendo... eu não é que ela seja repetitiva, mas às vezes eu senti bastante, não vou falar bastante, eu senti alguma dificuldade, porque ela, na verdade, submete o mesmo conceito a várias vertentes. E eu fiquei bem na dúvida de dois conceitos que ela traz. Porque, ao mesmo tempo, né, e eu vou falar quais são. Na verdade, eu queria entender, na prática, assim, o que ela quer dizer com interculturalismo, né? Além do... e o interculturalismo... Nicole, desculpa, repete para mim que cortou para mim aqui. Tá, eu queria entender, na verdade, qual o significado, segundo ela, do interculturalismo funcional, juntamente com interculturalismo crítico. E se esse interculturalismo crítico seria a mesma coisa dessa interculturalidade crítica. Porque quando a gente estuda basicamente, né, o colonialismo e a colonidade, eu queria entender se tem as mesmas vertentes. Então, o ismo, ele entra basicamente como uma condição, digamos, destacada, e o dade, eles seriam perpetuamento, se assim poderia dizer, né? Seria o nosso cotidiano. Eu queria entender se também esse interculturalismo e esse interculturalidade tinha algum tipo de divergência. E eu também, na verdade, queria entender que ela coloca aqui, basicamente, ela trata do outro, né? Inclusive, meu seminário hoje é exatamente isso, na perspectiva colonial e na perspectiva desse projeto, né, que é assim chamado, o outro, ele vai ser criado basicamente também com o auxílio das ciências sociais, também com o auxílio dessa colonidade do saber, né? E eu queria entender o que seria o outro aqui para ela, porque, como eu falei, às vezes ela destaca sendo uma coisa, mas não que a outra seja contraposta. Mas, para ficar marcado, Catherine Walsh fala que o outro determina que seja isso. A Catherine Walsh, segundo ela, o interculturalismo é isso, a interculturalidade é isso, e o interculturalismo funcional é isso. Eu queria basicamente, porque ela traz muito, muito, muito conceito. E às vezes a gente não sabe nem o que citar. E se o senhor puder ao longo, e aí no final a gente discute mais isso. Tá ótimo. Tá ótimo. Eu acho que a apresentação vai conseguir amarrar melhor essas questões que tu levantaste. Eu acho, só pra gente, ponto de partida. Eu acho que no texto ela tenta diferenciar de maneira bem clara o que seria interculturalidade crítica e interculturalidade funcional e interculturalidade crítica, né? Em alguns momentos ela usa a expressão interculturalismo, né? Isso é quase que um sinônimo. Não tem não tem uma diferenciação, vamos dizer assim, uma distinção entre interculturalidade e interculturalismo e interculturalidade, entende? No transcorrer da minha apresentação e no final a gente retoma essa questão, mas eu já logo te digo, eu entendi, porque como ela vai trabalhando com várias definiçõezinhas, a gente vai meio que, não, peraí, é a mesma coisa? É diferente? Se é diferente, o que é diferente? A minha apresentação vai procurar dar uma arrumada nesse meio de campo, porque assim, eu gosto desse texto porque ele consegue retomar uma discussão, a discussão que foi feita no texto anterior
da Vera Kandor, né? Quando ela apresenta as diferentes definições, né, de multiculturalismo, o multiculturalismo assimilacionista, o multiculturalismo diferencialista e o multiculturalismo aberto ou interativo, que é também conhecido como interculturalidade, né? E no texto anterior ela até cita um texto da própria Catherine Walsh para definir o que seria a interculturalidade, né? Eu trago esse texto, eu gosto de trabalhar os textos, esses dois textos, um após o outro, porque esse texto ele aprofunda um pouco mais essa discussão e apresenta um pouco do contexto, principalmente latino-americano, para a gente pensar o que significa, no contexto latino-americano, a interculturalidade funcional e a interculturalidade crítica. Então, esse texto ele é mais para a gente aprofundar um pouco esse debate. Porque o texto da Vera Kandor... Professor, não, em relação aos conceitos, como eu falei, eu entendi totalmente, né, que essa parte da interculturalidade crítica, ela basicamente ela vai servir como se fosse um suporte pedagógico, né, nessa parte da construção ou mesmo do aporte para o próprio questionamento, né, ele sempre vai estar a favor do, que nem ela mesma coloca, do de baixo para cima, enquanto essa parte do interculturalismo desculpa, não é prático, funcional, é funcional, gente? Desculpa, é funcional, ela sempre vai estar em prol do que já foi feito, então numa visão muito mais pendente à nação-estado, né, que como a gente já vê, essas demandas, como ela mesma cita, do neo, na verdade, né? Não. Gente, desculpa, é que eu tô desde 6 horas acordada. Eu já não tô Tranquila. Juro pra você. Tranquila. Hoje foi seminário, assim, eu tô super bem, o Moroni sabe. Dessa neoliberalismo. E é isso, tá. Exatamente. Esse caráter neoliberalismo, ele está muito mais associado a esse interculturalismo funcional, ou não? Sim. Tá, então seria isso. É isso. Não. Ô, Nicole, a gente... eu só faço essa retomada, é só para mostrar a relação entre os textos, entende? Eu trago esse texto que é para ele aprofunda um pouco mais uma discussão que é meio que apresentada, né, assim, em linhas gerais no texto da Vera Kandor. Então, por isso que eu trago ele para a gente dar essa aprofundada nessa discussão, principalmente por contexto latino-americano, né? A Catherine Walsh, ela pega muito exemplo do Equador, mas que é plenamente possível pensar para o Brasil, né? Até porque é muito semelhante, né? Tanto é que ela cita, né, o programa, na verdade, neoliberalista, que vai substituir basicamente esse poder, esse dispositivo de poder que se tem a colonialidade, e ela fala, né, que é uma nova forma, digamos, de se apresentar, que ela até fala do projeto lá que teve com os indígenas do Equador, juntamente com o Banco Central. Achei muito interessante, parabéns pela escolha do texto, e vamos que vamos. Só na verdade, bem confusa com o sufixo, porque a hora ela usa realmente interculturalismo e a hora ela usa interculturalidade. Aí eu falei, será que é muito parecido com colonialismo e colonialidade? Porque, enfim. Sim. Mas obrigada, professor. Que isso. Vamos lá. Então, olha, gente, vou fazer aquela exposição das ideias principais do texto e aí depois a gente vai continuar esse debate. Vamos lá. Então, o texto é o texto da Catherine Walsh, né? Aqui é a referência do texto. Então, aí eu vou para aquela identificação dos objetivos. O objetivo do texto, ele se desdobra em 3 partes, né? Vamos dizer assim. O primeiro objetivo é apontar a operação do multiculturalismo neoliberal e uma interculturalidade de corte funcional como dispositivos de poder que permitem a permanência e o fortalecimento das estruturas sociais estabelecidas e a sua matriz colonial. Ou seja, a autora quer definir a interculturalidade funcional e a sua relação com
a manutenção da colonialidade do poder. Então, esse é o primeiro objetivo do texto, é definir essa discussão sobre a interculturalidade funcional e a relação que ele tem com a manutenção da colonialidade do poder. O segundo objetivo é tratar da perspectiva crítica da interculturalidade, que se encontra enlaçada com uma pedagogia e praxis orientadas ao questionamento, transformação, intervenção e criação de condições radicalmente distintas de sociedade, humanidade, conhecimento e vida. Isto é, projetos de interculturalidade, pedagogia e praxis que assumem a perspectiva da decolonialidade. Então, esse aqui é um trechinho do texto da página 14. Ou seja, em contraposição, a autora quer apresentar a interculturalidade crítica e a sua oposição à colonialidade do poder. Então, esse é o segundo objetivo. Em contraposição à interculturalidade funcional, ela vai apresentar a proposta da interculturalidade crítica. E o terceiro objetivo é discutir sobre a pedagogia decolonial em função das contribuições de Paulo Freire e Frantz Fanon. Então, esse é o terceiro objetivo dela. Pensar a pedagogia decolonial como a aplicação pedagógica da interculturalidade crítica e o diálogo que estabelece com as contribuições do Paulo Freire e do Frantz Fanon. Então o texto está estruturado para dar conta desses objetivos, né? Primeira parte, recolonialidade, racionalidade neoliberal e política multicultural, que ela vai apresentar o contexto das reformas e políticas neoliberais na América Latina desde a década de 90 até hoje, e qual é a relação que isso tem com a interculturalidade funcional. A segunda parte do texto ela vai apresentar em contraposição a interculturalidade crítica, então como que a interculturalidade crítica critica essas reformas, essas políticas e a própria interculturalidade funcional. A terceira parte do texto ela apresenta a proposta da pedagogia decolonial a partir das contribuições da interculturalidade crítica. A quarta parte, que é o crítico político e decolonial, um diálogo com Freire e Fanon. Então aqui ela vai desdobrar um pouco da discussão da pedagogia decolonial a partir das contribuições do Freire e do Fanon. Principalmente a partir desses dois tópicos, a descolonização e a desumanização. E, no final, a conclusão, ela vai apresentar o fechamento, procurando mostrar como que a proposta da pedagogia decolonial é uma pedagogia de pensar a partir de e pensar com, que a gente vai ver isso no nosso encerramento aqui da apresentação. Então, a primeira parte a primeira parte do texto ela apresenta uma discussão mais contextual e que ela vai fazer algumas definições de alguns conceitos para que às vezes parece meio que sinônimo, mas estão relacionados, mas são distintos. Então, ela vai apresentar a definição do que é colonialidade do poder, colonialidade do ser, colonialidade do saber, colonialidade cosmogônica ou da mãe natureza, que são elementos que estão relacionados ao projeto colonial de uma maneira geral, que é as reminiscências do projeto colonial desde o século XVI, né? E a maneira como esse projeto colonial ele tem uma atualidade, ele se mantém hoje e estrutura as nossas relações, né? E que vem sendo fortalecido com essas políticas neoliberais, e por isso que ela fala que essas reformas elas são uma forma de recolonialidade, de retomada da colonialidade, dos seus elementos de exclusão, de invisibilização e silenciamento. Então, primeiro ponto o que significa colonialidade do poder? Então, ela diz assim, que a partir da construção da ideia de raça, como instrumento de classificação e controle social do capitalismo mundial, a partir das categorias binárias de Oriente, Ocidente, primitivo, civilizado, tradicional, moderno. Então, é importante a gente sempre ter em vista que o projeto, a colonização, por exemplo,
pegar da América Latina e a experiência da América Portuguesa, que é a experiência da onde surgiu, né, o Brasil, a sociedade brasileira, né? Então, a colonialidade do poder, ela está profundamente pautada, estruturada na construção da racialização a partir da escravidão. A escravidão moderna, a escravidão que surgiu a partir da expansão marítima europeia, no que ficou conhecido como Novo Mundo, né, com essas terras que eram desconhecidas da cultura europeia, né, esse projeto de colonialidade, ele esteve extremamente pautado numa construção do que seria o outro. Porque essa construção, ela se dá a partir da oposição, ela se dá a partir da radical distinção, né? Então, a grande diferença do projeto colonial moderno e da escravidão, sobretudo, em relação à antiguidade, por exemplo, à escravidão antiga, está relacionado à maneira como se estabeleciam os elementos de distinção do que é entendido como nós e como outro. Então, enquanto que na antiguidade essa distinção ela se dava a partir de aspectos profundamente culturais, então o outro era sempre aquele que não era o grego, aquele que não tinha cultura grega, aquele que o bárbaro, né? Ele era sempre aquele que não compartilhava ou cultivava a cultura grega. Então, esse era o elemento de definição do outro e que vai, de alguma forma ou de outra, estabelecer as relações de poder e de dominação a partir disso, na antiguidade. Na modernidade, essa distinção ela vai ser profundamente estabelecida a partir de processos de racialização que vão acontecer a partir da escravidão. Por isso que a ideia de raça aqui é fundamental para se entender como é que vai se estabelecer a distinção entre brancos e não brancos nesse projeto colonial. Então, a racialização ela vai ser um elemento fundamental de estabelecer quem é o europeu e quem não é o europeu, o não europeu. Nesse caso, indígenas e africanos. E aí, é a partir disso que a raça ela vai ser o elemento que vai estabelecer essa diferença a partir de um elemento fundamental, que não vai ser somente cultural, mas vai ser também a partir do fenótipo, quer dizer, a partir dos traços físicos, da cor da pele, que vai ser estabelecida essa distinção. Então, quando a gente está falando aqui do projeto colonial e principalmente da maneira como se estabelece essa distinção, essa racialização, vai ser a partir dessa distinção a partir de aspectos físicos, a partir da cor da pele, a partir de aspectos fenotípicos. Então, a partir disso é que vai se estabelecer a distinção entre o que seria primitivo, ou civilizado, ou tradicional e moderno. E, obviamente, sempre o polo positivo associado à cultura europeia e o polo negativo associado à cultura indígena e à cultura africana. Então, a colonialidade do poder é essa distinção, essa forma de oposição que vai estar profundamente pautada na ideia de raça. Obviamente que isso vai estar relacionado a outros aspectos, como de classe, como de gênero, mas a autora ela levanta esse aspecto porque o projeto colonial europeu ele foi um projeto que estabeleceu a distinção, a separação a partir desses processos de racialização. Isso é um aspecto que é extremamente importante para que ela frise, que é importante entender como é que vai se calcar, se estruturar a colonialidade do poder. Então, a partir disso, a colonialidade do ser é a maneira como vai se justificar a suposta superioridade europeia e a inferioridade do outro. Então, aqui a gente está pensando o outro sempre como o não branco, principalmente pensando a realidade latino-americana, que é o indígena e o africano. E aqui, então, a partir dessa distinção, é que a gente vai pensar a humanização e a desumanização. Então,
a humanização associada à cultura europeia e a desumanização associada à cultura indígena e à cultura africana. Então, essa seria a colonialidade do ser, essa suposta superioridade e inferioridade entre europeus e não europeus, entre brancos e não brancos. E a colonialidade do saber, associado, né, como um desdobramento da colonialidade do poder, é o eurocentrismo como uma perspectiva epistemológica hegemônica. Então, quer dizer, a ciência, a cultura produzida pelos europeus, Isso, sim. É porque é um desdobramento. Esses três conceitos eles estão muito interligados. Mas, Luciana, esses três conceitos estão muito interligados. Eu trago tentar estabelecer essas distinções entre eles, porque é como se tanto a colonialidade do ser quanto a do saber se desdobra da colonialidade do poder. A colonialidade do ser, ela é aquela que vai estabelecer o que é humano e os processos de humanização e desumanização. Então, a partir do momento que a colonialidade do poder estabelece essa oposição, né, entre o que é civilizado e o que é primitivo, o que é o Oriente e o Ocidente, o que é tradicional e moderno, um desdobramento disso é necessariamente pensar quais são nesse binarismo, o que é considerado superior e o que é necessariamente considerado inferior. E é a partir desse processo de suposta superioridade e inferioridade é que se estabelece a consideração do ser, né? Do que seria considerado digno de consideração, daquilo que seria considerado como legítimo e superior, e aquilo que é considerado primitivo, inferior, subalterno. Que está necessariamente ligado a essa dimensão da humanização e desumanização, que é uma discussão que ela vai retomar para pensar isso a partir do Fanon e do Paulo Freire, lá quase no final do texto. Mas seria basicamente essa maneira de justificar, supostamente, a superioridade de europeus ou brancos e a inferioridade de não brancos ou de indígenas e africanos. Então, e o outro desdobramento disso seria a colonialidade do saber, que está necessariamente ligado à produção científica, né? Quer dizer, a ideia de que a produção científica, obviamente, a produção aqui pensada como a legitimidade dos saberes produzidos pelos europeus, é aquela que vai ser considerada como a legítima, a única digna de consideração. Então, a colonialidade do saber está relacionada a essa dimensão epistemológica da colonialidade do poder, quer dizer, é esse desdobramento dessa relação hierárquica que a colonialidade do poder estabelece. Então, e um outro elemento que a Catherine Walsh ela vai também levantar e que é muito importante é a colonialidade cosmogônica ou da mãe natureza, que significa basicamente a visão binária cartesiana que estabelece a oposição, a divisão entre homem e natureza. Então, quer dizer, é basicamente aquela ideia de que que ficou consagrada a partir do iluminismo, que é a ideia de que o homem e natureza são distintos e que o homem deve dominar a natureza. E ele vai se utilizar disso, das técnicas, do conhecimento científico, para conhecer a natureza e dominá-la. Que é basicamente um problema que a gente vivencia com o avanço tecnológico e cada vez mais uma produção econômica que é baseada na depredação, né? na destruição da natureza. Essa é uma ideia que cada vez mais está presente na maneira como o capitalismo global estabelece a sua relação com a natureza, porque a natureza ela acaba sendo objetificada e apenas vista como como fonte de matéria-prima. Entendem? Então, aqui você não consegue enxergar a natureza. Primeiro, você não consegue se enxergar como parte da natureza, esse é um elemento fundamental.
e isso é uma coisa que é realmente muito curiosa, porque às vezes a gente pensa que, quando a gente vai para um lugar onde tem, por exemplo, o mar, ou tem floresta, ou tem cachoeira, a gente vou entrar em contato com a natureza. Como se a nossa relação, por exemplo, no ambiente urbano não fosse uma relação com a natureza. Porque nós somos natureza. Entende? A colonialidade do poder acaba estabelecendo essa oposição. Ó, entende? E essa é muito boa a pontuação, Nicole, porque essa é exatamente isso. Se você for ver, grandes cientistas, aqueles sujeitos que estabeleceram os conhecimentos científicos que a gente tem hoje, de pensar, por exemplo, que a Terra é redonda, que o sistema é heliocêntrico, todos esses processos de construção do conhecimento que são fundamentais e são importantes, eles foram pautados a partir dessa perspectiva, de que é necessário conhecer a natureza para dominá-la. Ao lado disso, aquelas culturas que estabelecem uma relação com a natureza de unificação, que não estabelecem essa oposição, são consideradas primitivas e pagãs, porque não conseguem distinguir homem e natureza, que é necessariamente a maneira como a cultura indígena e a cultura africana pensam a natureza, pensam a relação homem e natureza. Exatamente. Aquele que é o rei, né, que domina, que rege, né, ou como algumas pessoas dizem, que nós estamos no topo da cadeia alimentar, né, que é uma grande besteira. Todos esses elementos, eles estão relacionados à maneira como a subjetividade foi construída para você valorizar determinados aspectos e desvalorizar outros aspectos que estão relacionados à maneira como a nossa cultura foi estabelecida, entende? Então, a cultura, ela foi estabelecida a partir da cultura europeia, mas também da cultura indígena e da cultura africana. Só que a partir dessa colonialidade, a gente acabou estabelecendo a oposição e valorizando mais a cultura europeia em detrimento da cultura indígena e da cultura africana. Entendem? Esse é o projeto da colonialidade. Pensar a realidade não como um todo complexo e contraditório, mas sim a partir de oposições, de binarismos. Entende? Então, a Catherine Walsh, ela frisa que é extremamente importante para pensar a colonialidade do poder, o lugar central da raça, do racismo e da racialização nas relações de dominação, que foi o elemento estrutural para definição de colonialidade do poder, é a ideia de raça. Então, ela apresenta esses conceitos para pensar como é que isso se manifesta nas reformas que foram realizadas na década de 90 na América Latina. Então, o discurso neoliberal multiculturalista é um projeto de recolonialidade do capitalismo global que supostamente reconhece a diversidade e a diferença cultural, que foi o elemento que aconteceu no transcorrer da década de 90 e até hoje. Esse projeto ele está em pleno... Essa recolonialidade ela está em plena, a todo vapor, em funcionamento, principalmente com o seu projeto de privatizações, que é o que a gente está vivendo hoje. Então, a partir desses conceitos e desse contexto é que ela vai apresentar a definição da interculturalidade funcional, que é uma ferramenta conceitual que não aponta para a criação de sociedades mais equitativas e igualitárias, pois representa um instrumento de controle do conflito étnico e conservação da estabilidade social. Então, a interculturalidade funcional, ela basicamente vai estabelecer a ideia de que é necessário realizar políticas de inclusão da cultura indígena e da cultura africana, da diferença, e esse é o aspecto fundamental, sem questionar as estruturas que fazem com que estes grupos, estas culturas, sejam excluídas, sejam
subalternizadas sejam invisibilizadas e silenciadas. Então, aqui o que acontece é uma simulação de inclusão, porque no final das contas você não modifica os elementos estruturais que fazem com que esses grupos sejam excluídos. E aí ela utiliza o exemplo das políticas indígenas do Banco Mundial no Equador, que aí ela vai lá apresentando a maneira como isso foi sendo implementado no Equador, e ela utiliza esse exemplo para pensar como essas reformas, essas políticas, elas se estabeleceram. Então, a reforma educacional e constitucional latino-americana na década de 90, isso foi uma coisa que não aconteceu só no Equador, aconteceu na maioria dos países latino-americanos. Sob a influência dos organismos internacionais, aí ela fala do BID, fala do Banco Mundial, principalmente o Banco Mundial, o FMI, que são esses organismos que estão principalmente preocupados com a regulação econômica e financeira dos países, principalmente aqueles países em desenvolvimento, principalmente, no nosso caso, a América Latina, né? Reconhece a diversidade como estratégia para reduzir os conflitos étnicos e incrementar a eficiência econômica. Então, aqui você... essas reformas que foram realizadas a partir dessa ideia da interculturalidade funcional, elas foram realizadas como uma forma de neutralizar os conflitos, neutralizar a reivindicação de direitos, as movimentações, para, por outro lado, incrementar e fortalecer mecanismos de eficiência econômica, e isso principalmente pautado em políticas de privatização, de ajuste fiscal, enfim, todas essas questões que nós estamos vivenciando e vendo o quanto isso atende a determinados grupos, né, em detrimento do conjunto da sociedade. Basicamente isso que ela está apresentando aqui como algo que aconteceu na década de 90, é incrível a atualidade disso, porque é um projeto de recolonialidade. Isso é profundamente atual. Então, a interculturalidade funcional, portanto, é uma estratégia política de inclusão que busca neutralizar qualquer questionamento das estruturas sociais e econômicas que fundamenta a exclusão, o silenciamento, a invisibilização dos sujeitos subalternizados. Então, essa daqui é a primeira parte do texto. Gente, eu vou tentar dar uma acelerada para a gente poder ter o nosso espaço de debate. Então, a partir desse contexto e da definição de interculturalidade funcional, é que ela vai apresentar a definição e o projeto da interculturalidade crítica. Então, a interculturalidade crítica é exatamente o oposto da interculturalidade funcional. A interculturalidade crítica considera a diversidade a partir do problema do poder, do padrão de racialização e da diferença colonial. Então, como a gente já tinha discutido no texto anterior da Vera Kandor e retoma aqui, a interculturalidade crítica ela vai pensar a discussão sobre a diversidade e a diferença a partir dos elementos estruturais que constroem a exclusão, a subalternização, o silenciamento dos grupos que necessariamente expressam essa diversidade e diferença. E aqui a gente, no contexto latino-americano e brasileiro, estamos pensando exatamente as populações indígenas e afrodiaspóricas, né, afrodescendentes. Então, enquanto que a interculturalidade funcional ela surgiu das instituições sociais, principalmente financiadas por esses mecanismos internacionais, a interculturalidade crítica emergiu das demandas e reivindicações das pessoas submetidas e subalternizadas. A interculturalidade crítica, ela nasceu a partir dos movimentos sociais indígenas e dos movimentos sociais negros na América Latina. Isso é um aspecto extremamente importante de estabelecer a distinção da origem de cada um dessas propostas. Então, a interculturalidade crítica é um projeto contra-hegemônico ao problema estrutural colonial capitalista que propõe uma outra forma de sociabilidade, pautado na convivência, na convivência e no viver com o outro. Então, aqui é fundamental que se pense a relação entre os grupos e uma relação que se paute na compreensão, no conhecimento, no reconhecimento e na valorização, mas sem desconsiderar os elementos estruturais que provocam a dominação e a exclusão dos grupos não brancos. Então,
pensando a questão da colonialidade de poder a partir da dimensão da raça, quando está se falando da diversidade e a diferença, a gente está falando exatamente a partir de grupos não brancos, dos grupos indígenas e dos grupos afrodescendentes. Então, aqui a interculturalidade e a decolonialidade vão procurar questionar a ausência, por exemplo, da ausência e a desvalorização que a cultura indígena africana tem na percepção dos sujeitos de uma maneira geral, na maneira como se estabelece políticas de reconhecimento de identidade, sobretudo na escola, como os conteúdos escolares eles estão a ausência de uma abordagem que valorize e reconheça a cultura indígena e africana como um elemento fundamental de formação do Brasil. E, a partir dessa ausência, pensar as emergências, quer dizer, então pensar como é que essa cultura, como é que essa identidade, como essa perspectiva da cultura indígena e africana emerge no contexto escolar e como é que ela deve pautar a nossa prática pedagógica, que foi também um pouco da discussão que a gente fez no texto anterior da Vera Candu. Então, a interculturalidade crítica, ela propõe a construção de modos outros de poder, de saber e viver, que rompa com as correntes que ainda com as correntes que ainda estão nas mentes, e aí ela cita um intelectual chamado Manuel Olivella, que contribua para desescravizar as mentes, aí ela cita o Malcolm X, e que possibilite desaprender o aprendido para voltar a aprender. E eu acho que é de um outro intelectual equatoriano chamado Juan Garcia. Então, eu acho que é essa proposta da gente... Tá travando. Gente, vocês... É porque para mim não travou. Professor, vocês estão me ouvindo? Oi? Agora sim. Estão me ouvindo? Praticamente. Agora sim. Volta na hora do modus outros de poder de saber. A partir daí a gente não ouviu nada. Foi? Então tá. Então, a interculturalidade crítica, o que ela vai propor é a construção de modos outros de poder, de saber e viver, que rompa com as correntes que ainda estão nas mentes. Aí ela cita um intelectual colombiano chamado Manuel Olivella, que contribua para desescravizar as mentes. Aí ela cita o intelectual negro estadunidense Malcolm X, e que possibilite desaprender o aprendido para voltar a aprender, que é a discussão de um intelectual equatoriano chamado Juan Garcia. Eu acho muito interessante isso, que possibilite desaprender o aprendido para voltar a aprender. Eu acho essa uma ideia muito boa, porque é meio isso, né? Que é aquela questão que eu falei para vocês nas aulas anteriores. Todos esses processos, eles são processos que precisam de legitimidade, de justificativa. Eles precisam ser aprendidos. Na mesma medida que a gente aprende, a gente pode desaprender para estabelecer a crítica disso e aprender de uma outra forma. E é exatamente isso que a interculturalidade vai tratar, da gente aprender de um outro modo, que é para a gente aprender com esse outro que foi subalternizado, silenciado nesse processo da colonialidade do poder. E aí também um outro aspecto que vai ser levantado pela interculturalidade crítica é necessariamente a dimensão epistêmica, né, da produção científica, que é de cada vez mais criticar uma perspectiva eurocêntrica de ciência para pensar uma perspectiva que seja decolonial, que procure pensar a maneira como ao problematizar esse eurocentrismo, de pensar a maneira como a emergência dos saberes culturais e ancestrais dos grupos subalternizados, dos grupos indígenas e afrodiaspóricos, que foram historicamente... gente... gente, a minha conexão tá ruim. E agora, vocês me ouvem? Oi, gente.
Aqui pra mim travou de vez pra todo sempre. E agora? Retomou? Agora voltou. Foi? Voltou. Voltou? Aonde foi que parou? Onde foi que vocês me escutaram pela última vez? Acho que tava no política epistêmica. Tava na discussão sobre a produção científica, né? Então, um elemento que é criticado pela interculturalidade crítica é a maneira como a ciência é produzida, que ainda, embora isso esteja ocorrendo um processo de crítica cada vez mais forte, ainda assim, a produção científica ela ainda é uma produção que se pauta por elementos profundamente eurocêntricos. Ainda se valoriza muito a maneira como a ciência moderna... Tá travando legal, Felipe. Gente... Acho que agora voltou. Acho que agora voltou. Voltou? Gente, eu vou tentar fazer uma coisa aqui. Isso. Estão me ouvindo? Sim. Eu vou tentar rotear aqui. Gente. Agora vocês estão me ouvindo? Voltou? Voltou, gente? Voltou. Voltou? Tá. Então a gente parou na discussão sobre a produção científica, certo? Isso. Tá ótimo. Então, uma coisa que a interculturalidade crítica levanta é de que a gente, e aqui obviamente não é desconsiderar a contribuição que a ciência europeia estabeleceu, mas a grande questão é de apenas considerar esta contribuição. Por isso que aqui é importante também entender que existem outras produções científicas que não se pautam pelo cânone da ciência europeia. Então, aqui a emergência dos saberes culturais e ancestrais são extremamente importantes para pensar a contemporaneidade, para pensar, por exemplo, que a produção epistêmica ela não é uma produção que se paute apenas pelos saberes que ficaram hegemônicos a partir da cultura europeia, mas também entender os saberes que foram construídos pela cultura indígena e pela cultura africana. Então aqui também se apresenta um projeto de epistemologia que procure abarcar a diversidade das percepções, de vivências, de construções sobre o mundo que não seja apenas a europeia. Obviamente que não se desconsidera a europeia, mas é de desconstruir essa hegemonia, né? De criticar esta hegemonia. Então, a partir dessa discussão da interculturalidade crítica, a pedagogia decolonial como a maneira como a interculturalidade crítica é aplicada ao debate educacional, é utilizada, é incorporada no debate educacional. A pedagogia decolonial é uma ferramenta pedagógica que questiona a racialização, a subalternização e a inferiorização da colonialidade do poder, ao mesmo tempo que visibiliza maneiras diferentes de ser, viver e saber das populações indígenas e afrodiaspóricas. Então, basicamente, a pedagogia decolonial ela procura questionar esses processos de dominação e evidenciar a contribuição dessas culturas, das culturas indígenas e africanas, para a gente pensar os processos de ensino e aprendizagem, para a gente pensar os conteúdos escolares, para a gente pensar a educação de uma maneira geral.
não somente no que diz respeito a aspectos curriculares, de processo de aprendizagem na escola, mas pensar processo de avaliação, pensar política educacional, pensar toda a estrutura educacional de uma maneira geral. Então, a partir desse debate, a autora passa para a discussão basicamente da pedagogia decolonial em si, né? Então, a discussão a proposta pedagógica da interculturalidade crítica, que é a pedagogia decolonial, ela é uma aposta em práticas pedagógicas que procuram evidenciar a diversidade e a diferença a partir de termos relacionais. Aqui é aquela coisa que a gente já falou na aula passada e falou aqui também, que é necessário estabelecer a relação de convivência e de troca e intercâmbio entre as culturas, entre os grupos sociais. Obviamente, procurando valorizar os grupos que foram historicamente subalternizados, foram historicamente silenciados e apagados. Então, essa discussão é extremamente importante de pensar a prática pedagógica em termos relacionais. E também não apenas se preocupar com os processos de transmissão de saber, mas também que compreenda a prática política das realidades, das subjetividades, das histórias e das lutas dos grupos que resistem à estrutura colonial. Então, é necessário, é fundamental que o processo educativo ele reconheça a trajetória dos grupos não brancos, né? E quando a gente está falando aqui, principalmente para a realidade brasileira e latino-americana, dos grupos indígenas e dos grupos afrodiaspóricos. E aí ela também estabelece uma distinção entre a pedagogia crítica e a pedagogia decolonial. E aqui é importante, principalmente para pensar o seguinte, essa distinção, embora sejam perspectivas que dialogam entre si, ela estabelece uma distinção entre uma e outra, porque a pedagogia decolonial, ela vai procurar, e ela surgiu e vai procurar atender às demandas das comunidades afrodiaspóricas e indígenas, principalmente por questionar os processos de racialização. Aqui a gente está pensando o seguinte, questionar, problematizar a maneira como os grupos indígenas e os grupos afrodescendentes foram historicamente subalternizados a partir da sua cultura e da sua forma de estar no mundo, da sua própria existência, né? A partir da sua identificação, a partir da cor da pele e da sua constituição fenotípica. Esses elementos foram aqueles responsáveis por fazer com que esses grupos fossem dominados, né? Fossem subalternizados. Então, a pedagogia decolonial ela vai questionar profundamente isso. Enquanto que a pedagogia crítica, ela procurava entender os processos de opressão a partir principalmente apenas da questão de classe. Então, quer dizer, entender como a desigualdade econômica estabelece processos de dominação. E aí ela estabelece essa distinção, a Catherine Walsh, porque a discussão de classe ela não consegue alcançar a maneira como os processos de racialização são estabelecidos. Então, aqui ela estabelece essa distinção para poder pensar que, embora se articulem e se comuniquem, há uma diferença entre pedagogia decolonial e pedagogia crítica. Então, então, a partir disso, desta distinção é que ela vai estabelecer o diálogo crítico entre as contribuições do Paulo Freire e do Frantz Fanon. E aqui o Paulo Freire ele foi um grande representante da pedagogia crítica no Brasil. Enquanto que o Frantz Fanon, a partir da discussão dele, ele apresenta vários elementos para pensar uma pedagogia decolonial. Por isso que ela traz a contribuição deles dois para pensar a discussão da pedagogia decolonial. Foi por isso que ela selecionou a discussão deles dois para pensar essa parte final do texto. Aqui na parte final, ela vai basicamente demonstrar principalmente o seguinte, gente, que
As contribuições do Paulo Freire e do Frantz Fanon são extremamente importantes para pensar a pedagogia decolonial, principalmente pelo seguinte, pela discussão que eles têm sobre humanização humanização e desumanização. Obviamente que há uma distinção entre eles dois, e essa distinção está principalmente no seguinte. Ela primeiro trata do Paulo Freire. O Paulo Freire, nas primeiras obras dele, ele discute muito os processos de humanização e desumanização, pensando a partir de uma perspectiva de classe, nas obras iniciais dele. E a partir do exílio, durante a ditadura militar, parte do exílio dele ele passou em África, Guiné-Bissau, acho que Moçambique, São Tomé e Príncipe, acho que foram alguns dos países africanos que ele passou o exílio dele. Então, quando ele entrou em contato com a realidade desses países africanos, ele começou a perceber a dimensão que a racialização e a colonização tinha para pensar processos de dominação que não conseguiam ser explicados apenas por uma dimensão de classe. Então, que é uma discussão que ele vai começar a fazer nas obras finais dele. Nas últimas obras dele, ele vai começar a levantar a discussão sobre raça e racialização. Então, esse foi um processo que o Paulo Freire fez de autocrítica, de repensar a discussão das obras iniciais dele a partir das obras finais, e esse processo de autocrítica foi feito a partir do diálogo com a obra do Frantz Fanon. Então, foi a partir da obra do Fanon, da leitura da obra do Fanon, com o diálogo com a obra do Fanon, que o Paulo Freire começou a ponderar a relação entre opressores e oprimidos, colonizador, colonizado, enquanto promotor de processos de desumanização. Isso é um aspecto muito importante. E aí é que a Catherine Walsh vai começar a pensar as contribuições do Fanon para pensar a pedagogia decolonial. Principalmente o seguinte, a relação que há entre colonização e desumanização, e descolonização e a crítica da desumanização. Aí, então, ela pega esse tópico, descolonização e humanização, para pensar a contribuição de cada um deles para esse debate. Porque esse é um debate muito importante, gente, porque a colonialidade do poder, um dos elementos fundamentais para o processo de dominação é você desumanizar o outro. É você, ao momento que você inferioriza o outro, que você silencia o outro, você consegue estabelecer processos que justificam a violência tanto cultural quanto a violência física. Então, pensar essa questão da desumanização é fundamental, porque a partir do momento que a gente critica esses processos, a gente começa a pensar a educação como um processo de humanização, que passa necessariamente pelo reconhecimento, pela valorização das contribuições daqueles grupos que foram subalternizados. Então, esse é um debate muito importante para pensar uma pedagogia decolonial. Então, a desumanização, para o Paulo Freire, sempre esteve muito relacionada com a dominação econômica, como eu falei para vocês anteriormente, né? A partir de uma discussão sobre classe. E apenas nas obras finais dele, ele começou a relacionar isso com raça e gênero. Então, por Freire, a desumanização não estava muito relacionada como um desdobramento do processo de colonização no Paulo Freire. Isso é uma limitação dele. É o que a Catherine Walsh vai chamar de uma cegueira, né? Uma percepção que as obras iniciais do Paulo Freire não tiveram e que ele apenas estabeleceu a autocrítica nas obras finais. Enquanto que nas obras do Frantz Fanon, principalmente o Condenados da Terra, a desumanização ela é um resultado direto da colonização. Então, e aí, sobretudo, por Fanon, a colonização é a articulação, a união entre o capitalismo, o eurocentrismo, o racismo e a racialização. Então, os processos que estabeleceram
na colonização, a desumanização de grupos indígenas e grupos africanos, afrodescendentes, afrodiaspóricos, estão diretamente relacionados. E por isso que para ela é extremamente importante dialogar com a obra do Fanon, porque ele estabelece essa relação, né, para pensar a colonialidade do poder como um processo de desumanização. Então, a humanização, a crítica, né, da desumanização, necessariamente passa pelo processo de descolonização e do descolonizar-se. Descolonizar-se. Então, aqui, pensando as contribuições do Fanon, a partir do que ele apresenta como uma sociogenia, e aí sociogenia está relacionado à maneira de se criar novas relações sociais, é muito interessante esse conceito dele, de pensar como a prática pedagógica, ela, a partir dessa discussão de crítica à colonização, quer dizer, da descolonização, quer dizer, da maneira como a prática pedagógica, ela contribui para criticar, problematizar a colonialidade do poder. Então, o Fanon apresenta alguns pontos que são despertar e estimular a autoagência e a ação, facilitar a formação da subjetividade e da autorreflexão, fomentar e revitalizar racionalidades políticos, éticas outras que se distanciem da razão moderna ocidental colonial, que seria essa racionalidade moderna, essa racionalidade que funciona por oposição, por binarismos, né? Então, quer dizer, pensar racionalidades outras que pensem os processos de maneira muito mais complexa, que pensem a relação entre homem e natureza de uma maneira muito mais articulada do que necessariamente pautada por oposições. E, a partir destas racionalidades, vislumbrar a criação de estruturas sociais e condições de existência radicalmente distintas da condição colonial, que é essa condição que estabelece processos de inferiorização e superioridade, de humanização e desumanização. Então, ela finaliza o texto dizendo o seguinte, afirmando o seguinte, que a pedagogia decolonial, ela é o cruzamento entre duas vertentes pedagógicas contextuais. A primeira vertente é pensar a partir da condição ontológico-existencial racializada dos colonizados. Então, a primeira parte é pensar a partir dessa dimensão da dominação e da subalternização estabelecida pela colonialidade do poder, do ser e do saber, e a partir dessa problematização, a partir desse pensar a partir dessa condição de dominação e subalternidade, pensar outras formas de construção, de sociabilidades e de práticas pedagógicas, porque não tem como a gente desarticular aqui a relação entre sociedade e educação. Então, o primeiro ponto é pensar a partir desta condição imposta pela colonialidade do poder, desses apagamentos, dessas invisibilidades dos grupos não brancos, das culturas indígenas e africanas. E a segunda vertente procura pensar e aqui pensar com os outros setores da sociedade, quer dizer, pensar com os outros grupos que estão relacionados a esses processos, ou que não sofrem tanto com esses processos, mas que é necessário que se estabeleça o diálogo. Então, é extremamente importante para ela pensar a pedagogia decolonial como a junção, o cruzamento dessas duas vertentes. O pensar a partir de e o pensar com. Então, esses são dois elementos que são muito importantes na discussão dela. E o aspecto final, que eu acho que é extremamente interessante para esse debate, ela ressalta que um elemento comum, tanto na obra do Freire quanto do Fanon, é a esperança. Então, quer dizer,
a obra dos dois sempre estabelecem elementos, evidenciam elementos de que a crítica e a problematização desses processos e a construção de novas práticas pedagógicas, elas devem ser estimuladas pela esperança da mudança. Quer dizer, de construir outras práticas pedagógicas que contribuam para a superação da colonialidade do poder, do ser e do saber. Então, a pedagogia decolonial, a partir das contribuições da interculturalidade crítica, ela é uma pedagogia que também está pautada fortemente na ideia de esperança, da construção de outras práticas pedagógicas, de outras subsidialidades que se preocupem com relações mais equitativas e igualitárias, com uma sociedade, com a construção de uma sociedade efetivamente democrática, em que se consiga superar os processos de dominação e subalternização criados pela colonialidade do poder, do ser e do saber. Então, é basicamente esse o debate da Catherine Walsh nesse texto, gente. Muito obrigado pela atenção. E aqui eu passo para o nosso debate. A partir dessa exposição, eu passo para o nosso debate. Não sei se essa apresentação é cheia de altos e baixos, de conexão travando. Nicole, não sei se deu conta das tuas questões. Ficou mais alguma dúvida? Dúvida a gente sempre tem, né? Mas eu acredito que você conseguiu, sim, trazer, pelo menos sanar as dúvidas que eu tava. E é realmente isso. Tanto é que, se a gente for pegar essa interculturalidade, né, crítica, você traz diversas denominações que ela mesma atribui ao que seria, né, essa interculturalidade crítica. Então, era isso que eu estava em dúvida mesmo. Eu falei, será que realmente tudo isso é atribuído a um termo só? E você realmente confirmou. Era mais isso mesmo, mas enfim. Acho que... de logo já te pergunto, professor, eu fiquei, não é que na dúvida, mas eu queria que você ampliasse um pouco mais como é que se diz? A pedagogia crítica, né, que era feita pelo próprio Freire no começo, não diferenciá-las, isso você já trouxe, mas aonde que ela é aplicada hoje em dia na prática? Porque falar, mas... Porque uma, eu não sei se depende da outra ou somente conversa, como você colocou. Porque a partir do momento que a gente vai buscar entender, na verdade, essas relações, principalmente quando a gente dar-se pela economia, ou a gente vai buscar essa relação, né, racialista que se formou, eu não sei se a pedagogia decolonial não seria uma evolução da pedagogia crítica? Ou... Boa pergunta. Eu fiquei na dúvida. A Catherine Walsh, ela procura estabelecer essa distinção entre a pedagogia crítica e a pedagogia decolonial, principalmente nessa questão da pedagogia crítica. Ela se pauta em pensar a dominação econômica a partir de aspectos de classe. Esse é o ponto. Enquanto que a pedagogia decolonial, ela procura pensar os processos de dominação a partir da ideia de raça. A pedagogia decolonial, ela procura estabelecer uma relação interseccional também com o gênero e com gênero e com classe. Mas porque, assim, na década de 70, gente, quando surgiu a pedagogia crítica, ela se preocupava principalmente em pensar a questão de classe, de pensar a condição do trabalhador, entende? Então, não se evidenciava naquele momento, ou não se dava tanta importância em pensar qual eram as dimensões que
a dominação econômica, os desdobramentos que ela tinha para pensar as questões de gênero, as questões de sexualidade, de pensar as questões de raça, entende? Então, isso era uma limitação, vamos dizer assim, que vai procurar ser, de alguma maneira, superada pela pedagogia decolonial, porque ela vai, obviamente, incorporar, né, as contribuições da pedagogia crítica, mas vai avançar nesse debate de pensar a intersecção com outras formas de dominação. Então, seria eu não diria uma evolução, mas é um desdobramento do debate que foi se desenvolvendo, principalmente pela pressão e pela reivindicação dos movimentos sociais a partir dessas demandas. Então, não é possível pensar os processos de dominação apenas pela dimensão de classe. A dimensão de classe é importante, mas a dimensão sexual, de gênero, de raça, são também importantes. Pode falar, Lua. É bem sobre isso que você está trazendo. Teve alguns aspectos assim relacionados ao poder que eu fiquei pensando mesmo, que dialoga bastante no Fanon, assim, eu acho até com outros autores, assim, né, essa questão principalmente do gênero, né, que eu achei interessante que você trouxe, assim, tem todo esse viés não humano, né, não humanizado que você trouxe também, né, enfim, de pensar nessa coisa binária, assim, a gente sabe que as comunidades indígenas já estão pensando de outra forma, né, e de atribuir esses conjuntos de moralidade, sabe, morais, é um pouco o que a Butler traz, que eu acho legal, assim, essa coisa relacionada com o genital, né, essa outra desassociação, assim, como se o poder tivesse dado só para um, não para o outro, assim, e realmente, assim, faz muito sentido a relação do final, né, do Freire com o Fanon, mas me pegou no Fanon, porque ele fala também bastante isso, né, que o ser humano é um homem branco, sem deficiência, né, cisgênero, dado a quem é ser humano, né. Essa é a humanização. Sim, quem é humano, né, quem pode ser, né, quem tem esse direito, faz um privilégio, né, de ter esse carimbo da humanidade, porque a gente sabe que muitos, né, não tem, assim, né, e como que a colonialidade cria um espelho meio distorcido, que é um pouco o que o Krenak traz também, assim, né, tipo, por que eu quero entrar nessa festa, nesse clube VIP de humanos que não faz bem para mim, né, um desejo também muito distorcido da gente querer fazer parte disso, né? Entender ainda a academia como esse lugar que vai nos dar os carimbos, né? E tipo, enfim, e o não reconhecimento também durante muito tempo, né? A gente aqui no Brasil, né? Ainda as questões de raça, como você trouxe, acho que faz muito sentido, assim. Fizeram muito pouco sentido, assim, né? Assim, demorou muito. Acho que porque também a gente muito atrasado aí com a escravidão e tal. Mas até as questões indígenas, por exemplo, assim, sabe? Agora que elas surgem, assim, né, como uma demanda mesmo, a gente sabendo que é o primordial de tudo, né? O que já estava aqui antes, aqui, quem está resistindo há mais tempo, né? Então, como que a gente realmente invisibiliza, né? Acho que você usou várias palavras, mas essa de invisibilizar é isso mesmo, você... Não existe, né? É tipo um delete do computador, né? Aí deletou e acabou, assim. Acho que é isso, já falei demais. Lua, essa é impressionante para mim, quando a gente entra em contato com esse debate, a maneira como a colonialidade do poder, como ela constrói o que é considerado legítimo, humano, digno de consideração e compaixão, como isso, a maneira como ele consegue legitimar e justificar determinadas coisas, que quando isso é problematizado e é apresentado outros pontos de vista, você fica assim, gente, é mesmo, não é? Por que a gente nunca tinha pensado isso? Entende?
É por isso que a pedagogia decolonial, a interculturalidade crítica, ela necessariamente diz que é exatamente pensar outras formas. Essas outras formas que foram excluídas, essas outras subjetividades que foram excluídas, da gente considerar, reconhecer, valorizar, e isso só é possível ser feito com a convivência. Esse é um aspecto fundamental. Não adianta... E Freire traz isso, né? Conhecer o outro, a outra realidade, a sua, que às vezes está distorcida, a realidade do outro, né? Que é diferente de você. Então, se você não conhece o outro, como que você consegue, né? Tipo, sei lá, aprender, educar, conviver. Vocês já assistiram um filme chamado Clube de Compras Dallas? Sim. Esse filme, ele é eu acho que ele é muito interessante para pensar isso que a gente está falando agora. Porque é basicamente a história de um sujeito extremamente machista, homofóbico, enfim, o homem branco estadunidense, o que eles chamam lá de... A direita reacionária, o bolsominion americano. Exato, é o que eles chamam de redneck, né? Que é o sujeito do pescoço vermelho, que é basicamente o sujeito do interior, que é ignorante, que pensa a masculinidade hegemônica como a sua forma de afirmação e de consideração e reconhecimento. Ele era o comedor, né? O sujeito que se relacionava com várias mulheres, e isso na década de 80, naquele momento em que não existia nenhum tipo de política. Na verdade, se estava se conhecendo, né, o HIV e AIDS, estava se conhecendo como é que eram os processos de infecção e de tratamento, né? E aí ele é infectado, e aí ele começa a conviver com todos os sujeitos que naquele momento sofriam com os estigmas relacionados a ser soropositivo. E aí ele começa a repensar a sua condição de homem branco na relação com esses outros sujeitos. A partir do momento que ele passa a conviver e compartilhar da mesma condição, é que ele muda, entende? Eu trago claro que o filme, gente, é muito mais complexo. Eu deixo até a indicação aqui para vocês, que é um filme muito bom. Olha que loucura. Esse filme, ele fala exatamente disso, né? Uma pessoa cis heteronormativa se encara com essa comunidade LGBT, mas com a figura de uma travesti, né, em si. E aí ele se vê no seu pedestal, vê as suas fraquezas, esse enfrentamento mesmo. E esse filme traz essa reflexão sobre o machismo, mas o ator que faz a travesti é um homem cisgênero branco, que é o Jared Leto, que inclusive ganhou um Oscar. Olha como que a gente está tão entranhado que mesmo quando a gente quer fazer uma crítica super construtiva, super, né, social e com recortes de raça, de gênero, enfim, mesmo assim a gente ainda utiliza as ferramentas erradas, né? Tipo assim, é um trans fake, como a gente conhece hoje em dia. E esse boy, ele ganhou o Oscar. É um traje. Desculpa a forma de falar, mas é real. Assim, Sim. É sim um apagamento, né? É uma crítica à LGBTfobia da cisgeneridade branca, mas ainda assim é sendo transfóbico. Olha que loucura, é sendo LGBTfóbico também, né? Tipo, como que a gente tá tão... Mesmo quando a gente quer fazer uma crítica, a gente muitas vezes... Porque provavelmente não tem pessoas trans na equipe, né? No roteiro, enfim, nos lugares de poder que tomam decisão, né? Que criam um imaginário estético e tal, assim, né? É muito louco você trazer isso agora, assim, porque a gente vê o quanto que a gente tá entranhado e as subjetividades são importantes pra caramba, assim, né? E também não é mais subjetividade, né? Se a gente já tem consciência, já é uma coisa estrutural também, né? Que precisa ser mexida, assim. Olha, por exemplo, a identificação que tu estás fazendo agora já é o resultado da crítica que está sendo feita. E é fundamental. Isso é o elemento fundamental, entende? Porque não está mais naturalizado. Já se desnaturalizou.
já se problematizou, já consegue se perspectivar, de se pensar, olha, aqui tem um problema e isso precisa ser superado, isso precisa ser pensado outras formas, outras saídas. É exatamente essa a proposta, entende? De pensar isso para a vida e, obviamente, pensar isso para a nossa prática pedagógica na escola, entendem? Essa perspectiva, e aí a gente, e eu digo isso desde o primeiro texto, quando a gente discutiu sobre interdisciplinaridade, e discutiu o texto anterior sobre o multiculturalismo e tal, e principalmente as propostas para se pensar uma prática pedagógica intercultural, é um processo que não existe uma receita de bolo. Claro, existe uma reflexão que te apresenta os parâmetros, mas é a maneira de você pensar como se construir uma prática pedagógica que reconhece e valoriza a diferença na escola a partir do contexto no qual você está inserido, entende? E que isso é uma coisa totalmente sui generis, singular. Mas o que é importante é ter a disposição e reconhecer a necessidade de que esse debate, essa mudança tem que ser estabelecida, entende? Não é mais possível manter ou reproduzir práticas pedagógicas que estabeleçam a invisibilização, o apagamento, a subalternização de grupos não brancos, grupos indígenas, afrodiaspóricos. Assim, e esse é o nosso grande desafio, né? Esse desafio, necessariamente, a existência dessa disciplina e esse debate que a gente está estabelecendo aqui agora, está dialogando sobre isso a partir desse texto, é pensar alternativas. Tipo, é pensar que... desenvolvimentos, né? Tipo, coisas que vão dar um fruto no futuro, pelo amor. Não, a gente, com certeza, eu digo, e esse, gente, um aspecto importantíssimo no final do texto, que é a questão da esperança. Então, pensem, essa questão da esperança, quer dizer, de que vá dar fruto, que se modifique e a gente pense novas relações a partir, né, da nossa prática em sala de aula futuramente, que a gente consiga impactar as novas gerações, apresentar outras perspectivas, que consiga apresentar um olhar mais complexo sobre o mundo. Eu digo que essa dimensão da esperança é importante porque, gente, em algum momento a gente teve um professor ou uma professora que nos apresentou esse olhar, que nos fez pensar um pouco mais complexo. E essa dimensão da esperança, de pensar a nossa própria experiência de escolarização, que sim, foi cheia de problemas, mas se a gente está aqui, neste momento, num curso de formação de professores, numa licenciatura, é porque em algum momento a gente teve contato com um professor, com uma professora que nos apresentou um olhar mais complexo e que nos fez querer enveredar por essa profissão, né? Que nos fez querer também pensar a educação, pensar a nossa... se inserir enquanto profissionais da educação e pensar a nossa prática profissional como também essa corrente do bem, né? A gente foi tocado por ela e também quer passar para frente essa contribuição. E isso está profundamente pautado numa ideia de esperança, de que, sim, é possível mudar. A gente sabe que é possível mudar. Infelizmente, os processos de mudança são processos que eles não são... como eu posso dizer? Eles não acontecem do dia para a noite. São processos que eles têm um tempo próprio para acontecer, mas eles acontecem. E o que esse texto, essa discussão, ela nos convida a ser mais um agente nesse processo de mudança, da gente vir também desenvolver uma prática pedagógica que também estimule o esperançar, que é esse verbo tão importante que o Paulo Freire nos ensinou e que
esse texto, a partir da pedagogia decolonial, vem nos instigar, né? Vem nos estimular a pensar que é possível uma outra prática pedagógica que possa construir outras formas de sociabilidade. Então, gente, era basicamente essa a discussão. Sim, Luciana, pode falar. Luciano? Luciana, a gente não está te escutando. Não. Acho que a Luciana deve estar com algum problema no microfone. Enquanto a Luciana está tentando resolver o problema no microfone... Luciana? Tenta escrever no chat, porque a gente não está te escutando de jeito nenhum. Eu queria só falar uma coisinha, rapidez, muito rápido, juro. Sim. Como que, quando a gente vai buscar os aspectos mesmo desse texto, faz muito sentido, assim, né? Agora voltei nisso, assim, do Freire com Fanon, assim, né? Porque o Freire, como você falou, isso lá nos 70, né? Então tem muita coisa que ele conseguiu desenvolver, né? E o Freire, ele, como você falou, ele não entra muito nas questões raciais, né? Tanto que a Bell Hooks depois chega, pega o trabalho dele e racializa, né? E cria outro babado, né? Assim, não pega, no sentido de se inspirar, né? Sim. E o Fanon, as questões, né, de raça tão primordiais, né? Aí, juntando as duas coisas, a gente consegue entender bem, né? Essa colonialidade do poder e todos os aspectos que estão ali, né? Permeando. Bem legal. Luciana? Luciana, se você quiser escrever no chat, porque eu acho que realmente... a gente está ouvindo um barulho como se fosse de água. Fala, mulher! Eu acho que ela tá falando, só que Vocês estão escutando ou não? Agora sim! Agora sim? Agora. Então tá. Agora deu. Eu estava pensando um pouco sobre o que você estava falando, sobre os professores, tudo. Como as relações e tudo está sendo descartável, né? Quando você começou a falar sobre os professores, eu fiquei pensando, tudo é descartável, os professores a gente acaba esquecendo, as práticas, os conhecimentos que eu ontem numa aula falei, o conhecimento tradicional, como se fosse imutável, como se eles não evoluíssem, como se as pessoas não evoluíssem. Eu fiquei pensando nisso, no preconceito que a gente cria com esse neoliberalismo, com essa coisa do neoliberal de sempre inovar, mas a gente também esquece do conhecimento antigo que tem um poder e tem uma potência que a gente vai excluindo também. Eu fiquei pensando muito nisso, sobre essa discussão. Quando você falou dos professores, eu falei, realmente teve professores que me moveram e que nesse movimento que a gente está vendo dessa correria, a gente acaba esquecendo deles, dessas pessoas que são importantes e que mudam o nosso pensar, né? Essa questão que você falou, eu acho que também é uma coisa interessante aqui, gente, que eu acho que é importante da gente pensar bem assim. Tanto, por exemplo, a pedagogia decolonial, ela estabelece uma coisa que ela faz uma incorporação das contribuições da pedagogia crítica, porque nada surge do nada, né? De pensar, por exemplo, esses processos de opressão pautado numa discussão econômica, mas obviamente que avança nesse debate, né? Então,
eu não digo que não existiria, né? Mas a pedagogia decolonial teria muita dificuldade de pensar algumas questões se não existisse a pedagogia crítica. Então, da mesma maneira que a pedagogia crítica, ela surge, por exemplo, para criticar a pedagogia tradicional, por exemplo. Mas, por exemplo, a pedagogia crítica, ela incorpora alguns elementos da pedagogia tradicional, por exemplo. E aí, gente, é importante pensar que os movimentos, eles são sempre movimentos de incorporação e superação, entende? Então, por exemplo, a gente fala bem assim, nós temos que pensar uma aula que não seja apenas transmissão do saber. Por exemplo, sim, a aula não pode ser só isso. Mas, fundamentalmente, a gente pensa, quando a gente está dialogando e pensando as questões, aqui há um processo de transmissão. Claro, não é mais um processo que é só centrado no professor, na autoridade do professor, o aluno não tem conhecimento nenhum, não tem contribuição nenhuma, que é necessariamente a crítica que a pedagogia crítica faz. Mas a gente está pensando aqui basicamente processos de transmissão de conhecimento, que é uma discussão consagrada na pedagogia tradicional, vamos dizer assim. Claro que com a contribuição da pedagogia crítica a educação ela é pautada em processos de transmissão, beleza, mas não se limita a isso. É necessário também que essa transmissão ela seja feita com diálogo, com a discussão, com a consideração dos conhecimentos prévios dos alunos. Entendem? Por exemplo, quando está se criticando, quando a pedagogia decolonial está criticando e problematizando a decolonialidade do poder, do saber, do ser, levantando todo esse debate, a partir da discussão de raça, foi porque, em um determinado momento, ela partiu da discussão de classe, entende? Ela incorpora esse debate, essa contribuição, e procura avançar, superar, pensando a interseccionalidade com outras formas de dominação, entendem? Então, é muito interessante a gente pensar como o conhecimento ele vai sendo construído a partir desses processos de incorporação e superação. Incorporação e superação, porque nada se cria do nada, né? Mas os contextos eles vão se modificando com o passar do tempo e novas demandas vão sendo construídas, vão sendo criadas. E é necessariamente nesse processo de se procurar adequar o debate a partir das novas demandas que vão surgindo, é que a gente vai criando o novo. Mas a gente não cria o novo do nada. A gente cria o novo a partir do que foi construído, né? Porque para desconstruir é necessário criticar o que foi construído, entende? Porque a desconstrução ela também vai resultar necessariamente num processo de construção que num outro contexto também vai ser desconstruído ou criticado para uma nova construção. Não sei se vocês me entendem. Então, esse é um processo que a gente também é necessário ter em vista, né? Da gente pensar como novas perspectivas, novas formas de sociabilidade são criadas necessariamente a partir daquilo que foi estabelecido como consagrado ou tradicional e que, obviamente, tem os seus elementos problemáticos e que precisam ser criticados para se pensar novas sociabilidades, entende? Só que a gente não consegue criar o novo do nada. Esse é um aspecto fundamental. E é por isso que a Catherine Walsh, nesse debate, do ponto de vista educacional, ela vai relacionar o Paulo Freire com o Frantz Fanon, entende? Porque o diálogo entre eles dois é necessariamente o diálogo entre o que se estabeleceu dentro da pedagogia crítica e aquilo que se avança com a discussão decolonial que foi estabelecida pelo Fanon. Então, é muito interessante perceber esses movimentos de construção do conhecimento, que eles são movimentos extremamente dinâmicos e que a gente tem que procurar identificar esses processos e procurar incorporar eles nas nossas práticas, né? Nesse caso, pensar a nossa formação
e incorporar nas nossas práticas assim que a gente estiver trabalhando na sala de aula. Gente, mais alguma dúvida, mais alguma questão? Pode falar, Nicole. Professor, na verdade, como eu estava aqui, né, parei para pensar, você falando, que nada, né, se cria do novo, sempre se incorpora e se supera, incorpora e se supera. Só que eu não entendi, na verdade, uma frase do Fanon, bem no começo, que ela mesma coloca, né, eu acho que ela cita aqui, isso, ele coloca, né, a descolonização que se propõe mudar a ordem do mundo é um programa de desordem absoluta. Aí a gente para por aí, né? Um progresso histórico feito por homens novos, uma nova linguagem e uma nova humanidade. Será que se suspender, né? Se a gente for pensar nessa suspensão, nessa liberação totalitária desse absolutismo, quando a gente fala em desprendimento de uma era colonial, digamos, será que a gente também não tende a ir a um rumo eu não vou falar do inesperado, mas ir ao rumo do vazio, uma vez que a gente precisa de uma base para se transportar a outra. Então, eu basicamente não posso de hoje para amanhã, não vou mais seguir regra BNT, não vou ler mais literalmente nenhum teórico europeu. Então, minha construção, ela jamais vai ser baseada somente, mesmo que eu resgate toda a tradição cultural dos meus povos originários e incorpore exatamente isso, sempre há de ser superada. Então, será que a superação em si, ela também já não é dada, na verdade, essas novas incorporações, né, que seriam as superações em si, será que elas já também não são tão servientes quando a gente entende que a gente está em uma nova era? Porque, assim, não é dispensando conhecimentos, não é isso, decoloniais. O que eu estou querendo dizer ok, vamos suspender todo o conhecimento adquirido até o momento. Todos nós somos influenciados e decorrente a essa matriz decolonial do poder, sendo o decolonial do saber ou mesmo do ser, né? Pessoas, principalmente, que foram que se entendem como colonizadas. Eu entendo, né? Ou eles, na verdade, acabam determinando como outro. O Brasil inteiro, a América Latina inteira. Eu queria entender se realmente isso é possível ou se isso é um ideal. Porque quando a gente fala exatamente do abandono, quando a gente fala basicamente dessa desordem absoluta, será que essa desordem, ela realmente ela é uma absoluta, busca o totalitário do afastamento por criar um abismo com esses conceitos e essas influências, né, dada porque ele mesmo coloca uma nova linguagem, uma nova humanidade. Quando ele coloca uma nova humanidade, entendo eu que seja um novo signo, né, de ressignificação da própria linguagem como da própria humanidade. Essa é a minha primeira pergunta. Será que é possível esse afastamento absoluto, como ele coloca, né? Ele não coloca afastamento, mas ele coloca uma desordem. E aí, na verdade, seria mais um comentário. Eu achei bem interessante, né, como basicamente casou esse interculturalismo não é prático, é funcional. Funcional, como ele casa bastante também com a dimensão do multiculturalismo baseado no assimilarista, certo? Porque a partir do momento que tem, na verdade, esse suporte básico, digamos, né, com a promoção ali, basicamente, daquele grupo, ou mesmo de oferecer condições imediatistas, emergentes, não é contado, na verdade, o recorte que acontece por trás.
o recorte histórico do porquê aquela assistência que está sendo prestada. E isso eu achei assim, bastante interessante, assim como também o multiculturalismo aberto, né, que eles falam construtivista, se eu não me engano, livre, na verdade, casa super com a própria interculturalidade crítica, porque realmente é você destrinchar, é você desvelar, é você realmente entender, ser para com, né, na verdade, como ela mesma coloca o Washington no final. E exatamente, é para com e fazer com. Então isso eu acho que casou bastante o texto da semana passada. Fora que a gente também poderia falar, né, das práticas pedagógicas, que também cita. Aí poderia falar de Freinet, mas eu queria entender se é possível esse distanciamento e essa desordem absoluta quando a gente pensa em uma nova era, né, digamos, humana. Olha, sim, Nicole, quando o Fanon está escrevendo isso, ele tem uma... Claro, pensa, o contexto que ele está escrevendo é um contexto de ruptura, né? É um contexto em que você está participando de um processo de dominação colonial. Isso, sim, é como se o texto dele apresenta essa radicalização, vamos dizer assim, como um horizonte, vamos dizer assim, de que para a gente romper com essas estruturas de dominação é necessário pensar o novo, né? E aí ele escreve, obviamente, com esses termos um pouco mais radicais, porque está, de alguma maneira, registrando a urgência daquele momento de pensar a mudança e a descolonização que ele estava vivenciando e registrando, né, com a reflexão dele. Mas claro que todo o processo aí é o que eu te digo, é a minha leitura, né? Todos os processos de mudança, eles são processos que necessariamente se estabelecem a partir de mediações. Nenhuma mudança ela acontece do dia para a noite, né? Ela não acontece de maneira abrupta. Principalmente quando a gente está falando aqui de mudanças que afetam a subjetividade dos sujeitos. Então, eu vou dar um exemplo para vocês assim, bem simples. Por exemplo, sei lá, a gente até a década de 70, por exemplo, a questão do divórcio era um grande tabu, gente. O divórcio, a instituição corriqueira que a gente tem hoje e que por exemplo, pessoas que são casadas, né, formalmente e tal, se a relação não está dando certo, a primeira coisa que se recomenda é que as pessoas se separem, que cada um vai seguir a sua vida e tal, e que se resolva, né? Ninguém vai ficar junto para ser infeliz. Por exemplo, isso é um debate que está colocado hoje e extremamente consenso. Isso não era até a década de 70. Até a década de 70, o divórcio era um grande tabu. As mulheres, sobretudo, que se separavam, elas eram estigmatizadas como a desquitada, como a divorciada. Isso era um estigma. Quer dizer, a mulher que ficou solteira depois de um casamento, ela era vista da pior forma possível, como uma pessoa que não tem compromisso, não tem religião, que não tem que vamos dizer assim, que não é uma pessoa confiável, que é uma pessoa que não respeita as instituições, no caso, não respeita os sacramentos, como o casamento, né, considerado pelo catolicismo como um sacramento. Então, percebam, essa é o simples ato de se desquitar, divorciar, que a gente hoje considera ser um consenso, até a década de 70 era um tabu. E que as mulheres eram extremamente estigmatizadas. Então, a partir da discussão do movimento feminista de pensar, por exemplo, que a mulher ela tem
autonomia em relação a construir as suas relações amorosas e principalmente se desvencilhar de relações abusivas. Por exemplo, isso era um debate que vinha da década de 70, que era, por exemplo, extremamente avançado para convencer primeiro as mulheres e depois abertamente a sociedade de que não é aceitável manter uma relação em que uma das pessoas está infeliz e ela está obrigada naquela relação. Entendem? Esse foi um debate que foi sendo feito, que foi sendo pressionado a partir do ponto de vista dos movimentos sociais e que foi impactando os processos legislativos e políticos, em que hoje, por exemplo, isso é uma discussão que é dada. Entende? Então, não estou querendo dizer que, por exemplo, não existam mulheres que ainda enfrentem isso a partir dos vários recortes e contextos em que elas estão inseridas. Mas eu estou dizendo assim, pelo menos, num ponto de vista do senso comum, hoje o divórcio não é visto mais como um estigma. Na verdade, é visto como uma solução. Percebe? Isso foi uma coisa que modificou na subjetividade das mulheres e modificou na subjetividade da sociedade em geral. Entende? Tipo, não foi uma coisa que aconteceu da noite pro dia, sei lá, certo? Levou uns 20 anos para que isso acontecesse. 20, 30 anos. Mas, que é isso que eu tô querendo te dizer. A mudança, ela é mediada por essas relações, pelo diálogo, pela pressão, pela reivindicação, pela pressão do ponto de vista cultural e do ponto de vista político, para que isso impacte as práticas no senso comum. Então, não sei se eu consegui te responder a tua pergunta, mas nenhuma mudança vai acontecer de maneira abrupta e da noite para o dia. Ela necessariamente vai ser mediada por processos de diálogo e pressão e reivindicação que vai modificar a subjetividade, o nível de consciência das pessoas e vai impactar o senso comum. Por exemplo, esse é um tema que a gente hoje considera consenso, que até a década de 70 era um estigma horrível sobre as mulheres. Então, eu acredito que os processos de mudança são processos que eles necessariamente passam por dimensões de negociação, de diálogo, de pressão, de reivindicação, e que esses processos precisam de um tempo para acontecer. Eles acontecem, né? E essa não é uma questão apenas de esperança. De esperança, sim, porque espero que aconteça, né? Mas a história está aí para nos demonstrar que as mudanças, elas acontecem, né? O movimento histórico, ele acontece por movimentos de mudança e permanência. Se ainda permanece, por exemplo, muitos elementos do machismo estrutural, e por isso que é estrutural, estão aí condicionando e ainda estabelecendo padrões de dominação sobre as mulheres, mas determinados padrões que até 30 anos atrás eram legitimados, hoje já não são mais legitimados, já são inconcebíveis, não é mais defensável, entende? Podem acontecer ainda de maneira residual, mas não é mais algo legítimo ou que esteja no consenso, pelo menos do senso comum, né? Então, gente, só para a gente finalizar a nossa aula hoje, como eu iniciei falando sobre o Moodle, então eu espero que eu consiga organizar a disciplina até amanhã, e aí a gente já consiga estabelecer a comunicação a partir do Moodle. Então, eu vou mandar para vocês todo o material que eu já mandei por e-mail e pelo SIG, eu vou mandar por lá. Vou mandar os slides da aula de hoje, vou mandar a gravação também da aula de hoje. E aí também vou... porque a aula da semana que vem é uma aula assíncrona, né? Então, e que também eu vou
postar a questão, né, a nossa primeira avaliação lá no Moodle, né? Que é no dia 17, que eu vou postar a questão, a atividade escrita individual, e que vocês vão entregar no dia 24. Sempre lembrando que a entrega do trabalho vai ser através da própria plataforma, tá? Então, até amanhã eu espero organizar o Moodle, e até semana que vem eu já posto a nossa primeira atividade avaliativa. Tá bom, gente? Alguma dúvida, alguma questão? Professor, eu só ia, na verdade, caso, né, solicitar, porque a gente sabe o quão burocrático é essa parte de montagem de Moodle, ainda mais para vocês, basicamente. Chegaram agora, por precaução, teria como você também enviar por e-mail? Porque eu não consigo tanto. O material de hoje e o texto da semana que vem. Tudo bem. Sim. Caso não dê no Moodle, aí a gente já tem um recurso no e-mail. Tá ótimo. Por favor. Tudo bem. Ótimo esse feedback, Nicole. Eu envio sim, sem nenhum problema. Eu vou enviar, então, por e-mail o link dessa gravação de hoje, os slides, e aí eu posso enviar novamente os links que é para vocês consultarem da aula assíncrona, e tem uma das sugestões lá de leitura, é uma entrevista que ela está em PDF, eu vou enviar também pelo e-mail. Então, beleza, a gente se resguarda por todos os lados. Então, eu vou enviar pelo Moodle, vou enviar pelo e-mail, e vou enviar também pelo Siga. Pronto. Então, aí a gente já fica resguardado por todos os lados para que vocês recebam o material, tá bom? Beleza. Gente. Pessoal, desculpa, professor. Esse link aí do lado é o do grupo, tá? Da disciplina. Então, para quem não entrou, por favor, Lu, a Moroni, a Luciana, acho que já tá. Tá ótimo, gente. Então, sem mais nenhuma questão, muito obrigado pelo diálogo de hoje. Eu acho que funcionou legal a nossa dinâmica de hoje, a proposta que vocês fizeram na aula passada, de iniciar com as questões, depois eu fazer a exposição, e aí a gente, na segunda parte, faz o debate. Eu acho que funcionou bem legal. Então, a gente pode continuar essa dinâmica, e eu agradeço novamente a presença de vocês aqui. Muito obrigado, e até a nossa próxima aula, que vai ser no dia 24, tá bom? Então... Professor, posso pedir um favor? Você pode ficar 2 minutinhos? Eu preciso só perguntar uma coisa. Tá ótimo, pode sim. Tá bom. Tchau, gente. Até a nossa próxima aula. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchauzinho, obrigada. E, professor, obrigada pela explicação dos conceitos, que eu tava bem complicado para mim. Tá ótimo. Tchau. Tchau, obrigada.